Encontre o campo elétrico, magnitude, direção e sentido a uma distância z acima do ponto central entre duas cargas iguais que estão separadas por uma distância d. Verifique se o resultado é coerente com o que se espera quando z for muito maior que d. Letra B, repita a parte A, só que dessa vez faça com a carga do lado direito igual a menos Q, em vez de mais Q. Esse exercício, basicamente, a gente tem duas cargas pontuais de valor Q, e a gente quer saber a intensidade do campo elétrico aqui no ponto P. O campo elétrico de uma carga pontual é igual a 1 sobre 4 π ε0, que multiplica Q sobre o módulo de R ao quadrado na direção R versor. Então, aqui a gente tem uma carga positiva, ela vai gerar um campo de afastamento aqui no ponto P. Está uma distância, a carga aqui R do ponto P. Essa outra carga, também positiva, vai gerar um campo de afastamento ali no ponto P. Eu tenho o campo elétrico, eu tenho outro campo elétrico, eles têm a mesma intensidade. Eu decompor esse campo elétrico, que também tem uma distância R, decompor esse campo elétrico das componentes dele, que eu vou ter uma componente em X, vou chamar ela de EX, componente em X aqui do outro campo elétrico, e as componentes em Z aqui, vou chamar EZ. Essas componentes em X, elas se cancelam, ela tem o mesmo valor, então ela não contribui para o campo elétrico, eu posso cancelar ela. A única contribuição aqui para o campo elétrico vai ser da componente em Z. Aqui eu tenho posso fazer uma relação, aqui eu tenho um ângulo θ, que é exatamente igual a esse outro ângulo θ, já que eles são opostos pelo vértice. Eu tenho que o cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente aqui, considerando aqui o ângulo θ, vai ser EZ, componente Z do campo, dividido pelo campo elétrico. Então, eu tenho que EZ é igual a E cosseno de θ. Posso fazer uma relação aqui também com a parte de baixo aqui. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é Z, sobre a hipotenusa, que é R. Então, apenas a componente em Z aqui, as componentes em Z dos dois campos aqui, que vão contribuir para o campo elétrico. Então, o campo elétrico em Z vai ser igual ao campo elétrico, que é tudo isso aqui, 1 sobre 4π
ε0, que multiplica. São duas cargas, então eu vou colocar aqui 2 vezes Q, dividido por R ao quadrado, vezes cosseno de θ. No lugar do cosseno de θ aqui, eu vou colocar Z sobre R. Então, EZ é igual a 1 sobre 4π ε0, que multiplica 2Q sobre R ao quadrado, vezes Z sobre R. EZ é igual a 1 sobre 4π ε0, vezes 2Q Z, R ao quadrado vezes R dá R ao cubo. Eu posso fazer uma relação aqui com esse R, ele é a hipotenusa aqui desse triângulo retângulo de catetos igual a Z e D sobre 2. Então, R ao quadrado vai ser igual a D sobre 2 ao quadrado, mais Z ao quadrado. Então, R é igual a D sobre 2 mais Z ao quadrado. Tudo isso elevado por 1/2. Eu posso substituir esse R aqui na equação. E vai dar EZ igual a 1 sobre 4π ε0 vezes 2Q Z dividido por D sobre 2 ao quadrado mais Z ao quadrado. Tudo isso aqui elevado a 1/2 vezes 3, que dá 3/2. Esse aqui é o campo elétrico na direção Z. E pergunta para verificar se o resultado é coerente com o que se espera quando Z for muito maior que D. Se Z for muito maior que D, eu posso desconsiderar o D aqui na parte de baixo da equação. Então, para Z muito maior que D, a gente vai ter o campo elétrico igual a 1 sobre 4π ε0 vezes 2Q Z dividido por Z ao quadrado vezes 3/2, que dá Z ao cubo. O campo elétrico em Z é igual a 1 sobre 4π ε0, que multiplica 2Q sobre Z ao quadrado. Esse é o resultado para quando Z for muito maior que D. E esse aqui é um campo elétrico de uma carga pontual igual a 2Q aqui no centro, como se fosse o campo elétrico de uma carga pontual de 2Q. Na letra B, a gente vai repetir a parte A, só que dessa vez a gente vai utilizar a carga do lado direito como sendo negativa.
Então, essa carga aqui vai ser menos Q. Que a carga é positiva, vai gerar um campo de afastamento. Aqui eu tenho um campo elétrico. A distância aqui é R. E aqui eu tenho uma carga negativa, que gera um campo elétrico de aproximação. Decompondo aqui esses campos elétricos nas componentes deles, a gente vai ter aqui as componentes em Z. Elas têm o mesmo módulo, mas a direção é oposta, então eu posso cancelar elas. Elas não vão contribuir para o campo elétrico. Apenas a componente aqui em X vai contribuir para o campo elétrico. Então, aqui a gente vai ter o ângulo θ, o ângulo θ. Agora aqui o que está contribuindo é o cateto oposto aqui. Então, a gente vai ter o seno de θ igual ao cateto oposto, que é esse x, sobre o cateto, sobre a hipotenusa, que é o campo elétrico E. Podemos fazer relação aqui, isolando o EX. O E passa multiplicando, fica E seno de θ. Aqui na parte de baixo a gente tem seno de θ. Vai ser igual ao cateto oposto, D sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é R. O campo elétrico da carga pontual é E igual a 1 sobre 4π epsilon zero, que multiplica Q sobre o módulo de R ao quadrado, na direção R inversor. Então, o que importa para a gente aqui vai ser a componente X. Então, EX é igual ao campo elétrico, que é tudo isso aqui. 1 sobre 4π epsilon zero, que multiplica, são duas cargas iguais, então 2 vezes Q, multiplica R ao quadrado, vezes o seno de θ. Então, EX igual a 1 sobre 4π epsilon zero, vezes 2Q sobre R ao quadrado. No lugar de seno de θ, eu coloco D sobre 2 dividido por R. D sobre 2 dividido por R. Esse 2 com esse 2 eu posso cancelar. EX é igual a 1 sobre 4π epsilon zero, que multiplica Q vezes D dividido por R ao cubo. O R vale D sobre 2 ao quadrado, mais E ao quadrado, tudo isso aqui elevado a 1 meio. Então, EX é igual a 1 sobre 4π epsilon zero, que multiplica QD dividido por D sobre 2 ao quadrado, vezes D ao quadrado, vezes não, mais
tudo isso aqui elevado a 3 meios na direção x. Esse é o resultado. Para z muito maior que d, vou desconsiderar essa parte aqui, d sobre 2. Então, o campo elétrico é igual a 1 sobre 4 pi epsilon zero vezes QD dividido por Z ao cubo, que é o campo elétrico de um dipolo elétrico.